Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Começou, está no ar o programa A Voz da Profecia e é sempre bom estarmos juntos, estar com você. Eu não canso de agradecer por sua companhia, por sua audiência, seu carinho, sua amizade. E eu sei também que há muita gente por esse Brasil afora e mesmo no exterior que costuma orar por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, por nós que formamos o Ministério A Voz da Profecia e todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado por suas orações e, por favor, siga orando por nós. Precisamos muito da unção de Deus, da direção do Espírito Santo, para que façamos o nosso trabalho de maneira eficiente, para a glória de Deus, sempre com humildade e com seriedade. Eu tenho certeza que Deus tem usado a Rede Novo Tempo de Comunicação como um meio de expansão do seu reino, como uma forma de pregar o Evangelho. E a gente precisa seguir pregando, nós queremos seguir crescendo para a glória do nome do Senhor, para que o reino de Deus se expanda e esse Cristo bendito que cremos voltará para buscar a sua igreja, que ele de fato volte e volte logo, porque esse mundo está mal, não é? Já estamos cansados de tantos problemas que há aqui. Mas a nossa esperança está firmada no Senhor. Aquele que vem, virá e não tardará. Que o Senhor cada dia mais renove sua esperança e sua certeza de que Ele tem o controle da história nas suas mãos. E na hora certa, Ele vem para buscar a sua igreja, Ele vem para reunir os seus filhinhos e levá-los para a casa do Pai. Vamos hoje de música com o Quarteto Arautos do Rei, vamos de testemunho verdadeiro de pessoas alcançadas pelo Evangelho e, é claro, eu terei o prazer de compartilhar com você também a palavra do Senhor.
Está no ar o seu programa A Voz da Profecia. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história e desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Sim, eu sou Orestes, eu sou pastor dessa igreja aqui em Caraguatatuba, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu hoje trabalho do lado da minha cidade, porque eu sou de Ubatuba. A família da minha esposa também é de Ubatuba, então nós estamos em casa hoje. Quando eu me tornei um adventista do Sétimo Dia, eu já estava trabalhando num banco há 2 anos. Durante toda a minha trajetória no banco, eu procurava testemunhar para os meus colegas de trabalho sobre a minha fé, falando de Jesus para elas, mas também fazendo o meu trabalho com muita dedicação, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Nós tínhamos um carinho muito grande pelos clientes, a ponto assim de eu ir para o mercadão da cidade e quando chegava nas bancas dos clientes, eles não deixavam eu pagar a conta, eles me davam tudo o que eu precisava ali para levar para casa. E eu até insistia para pagar a conta: não, mas deixa eu pagar, eu quero pagar, eu estou comprando. Não, isso aqui é um presente nosso para você. Então o carinho era muito grande, esse relacionamento com os clientes. Até que um momento, como a gente entende que nem tudo na nossa vida nos traz alegria, muitas vezes o cristão ele tem que passar por alguns vales difíceis, né? Alguns obstáculos na vida, e ninguém está livre disso, nós não estamos isentos de situações que nos trazem tristezas, aborrecimentos, dores.
E eu passei por um momento desse, quando, no período mais importante da minha vida profissional, dentro da agência, eu comecei a sentir alguma perseguição da parte do meu chefe imediato. Nós tivemos um relatório que os técnicos fizeram do andamento interno da agência de maneira geral, em todos os setores do banco, como que os setores estavam funcionando dentro desse novo sistema. E aí que veio então a notícia de que nesse relatório eles estavam sugerindo que eu tivesse uma promoção para ser um gerente geral administrativo do banco. E que o meu gerente geral administrativo assumisse uma outra função, porque eles perceberam que ele não tinha o controle e nem a administração da agência em que ele estava como gerente. Quando eles me entregaram esse relatório, eu disse para eles: vocês estão assinando a minha demissão do banco com esse relatório que vocês estão fazendo. E eles simplesmente disseram o seguinte: olha, não, aqui nós estamos informando para o banco que você já é um gerente geral administrativo. Você precisa passar por uma promoção. Então nós estamos valorizando o seu trabalho, o seu envolvimento, a sua administração dentro do banco. Bom, com isso, o que aconteceu? Eles foram embora, o relatório foi enviado para a diretoria do banco, e neste período, então, do término desse relatório, que foi no dia 28 de abril de 2000, até o dia 9 de maio, foi o pior período meu dentro da agência. E infelizmente, nesse última semana de trabalho, eu cheguei no dia 8 de maio na minha casa, por volta das 10 horas da noite. Eu me sentei no sofá. A minha esposa já havia ido para a cama com a minha filha. E ali no sofá eu fiz uma oração a Deus. E nesta oração eu disse para Deus: Senhor, eu tenho propostas de promoção. E eu gostaria que o Senhor respondesse essa proposta, se essa é a tua vontade. Que eu continue no banco, porque eu estou passando por um momento muito difícil. Só que quando chegou 9 horas da manhã, esse meu gerente geral administrativo e a gerente geral da agência na época me chamaram para uma conversa. Eu cheguei na mesa deles, havia uma cadeira ali para eu me assentar, e eles disseram: nós queremos conversar com você. E eu me assentei à frente deles, e eles então me informaram: nós estamos desligando você do quadro de funcionários da agência. Esta foi a informação que eles me passaram. Eu fiquei muito sentido naquele momento, eu assinei a minha demissão, mas eu pedi para que eles me autorizassem a fazer uma ligação, um telefonema. Eles me autorizaram e eu liguei para o superintendente do banco, que ficava alojado na agência em Campinas. Ele me atendeu e eu perguntei para ele o que estava acontecendo para que eu pudesse ser demitido da agência. Ele simplesmente me disse que recebeu uma informação de que minha postura dentro da agência não estava sendo adequada e que ele tinha o gerente geral como um homem de confiança da parte dele, e ele assinou a minha demissão. Quando eu entrei em minha casa, minha esposa veio me atender. Ela viu que eu estava com alguns envelopes nas mãos. Ela olhou para mim e falou assim: eu já sei o que aconteceu. O que vai ser da nossa vida daqui para frente? Aquela pergunta que ela me fez, eu não tinha respostas para dar. Havia um processo aí, nesse sentido, de eu como pessoa, como ser humano, pensar nas injustiças que aconteceram. Naquele período eu permaneci desempregado por 8 meses. Como eu tinha um sonho muito antigo de um dia ser um pastor, eu não vi outro meio, outra possibilidade, a não ser fazer o vestibular para a Faculdade de Teologia e esperar que Deus me abençoasse para que eu também passasse no vestibular. O fato é que eu estou falando com vocês aqui e as coisas parecem ser muito estranhas para nós, mas como banco
era a coisa mais importante para a minha vida, depois da minha família. E eu só sairia do banco se fosse realmente algo, uma ação divina, porque da minha própria vontade eu estaria lá até hoje. É bom saber que há um Deus no céu, não é? Há um Deus no céu que vê todas as coisas, acompanha todas as coisas, e ainda que a justiça humana seja falha, a justiça divina é perfeita. Lembre-se disso. Deus não condena um inocente, assim como Ele não inocenta um culpado. O Senhor é fiel ao executar a sua justiça. E a gente, apesar das injustiças dessa vida, a gente pode ter segurança e paz no Senhor, porque nós sabemos que há um Deus no céu. E esse Deus vê, sabe todas as coisas e seu julgamento é perfeito, é infalível. Bênçãos de Deus sobre você e sobre toda a sua família. Já, depois do intervalo, eu volto para a gente pensar um pouco na palavra do Senhor. E nós vamos ver aquele que foi injustiçado, mas ele se entregou a despeito das injustiças, porque ele quis dar a sua vida por você e por mim. Ainda que não houve crime em Cristo, Cristo por você e por mim foi condenado, mas ele fez tudo isso consciente para a nossa salvação. Espera aí um pouquinho que eu já lhe mostro essa linda história de amor na Santa Bíblia. Estamos juntos, fica aí. Pronto, já voltei com você. Esse é o programa A Voz da Profecia. E antes de apresentar a mensagem bíblica, eu quero lhe oferecer esse presente aqui. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material aqui foi preparado para ser uma luz e uma bênção de Deus na sua vida. São 15 temas bíblicos, todos eles com base nos ensinos de Paulo, nas cartas de Paulo. Eu estou certo que ao você receber esse material e estudá-lo, será muito abençoado, porque é a palavra de Deus. E o objetivo da palavra de Deus é abençoar a nossa vida, não é? O objetivo da palavra de Deus é guiar os nossos caminhos por uma estrada segura na direção do Senhor. Você quer esse material, Paulo, o Mensageiro da Cruz? Peça que eu mando para você com todo o carinho, tá bom? É só você pedir pelo telefone, por exemplo. Nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial. Outra possibilidade é você pedir pelo WhatsApp. O nosso número é 12981001615. Você pode mandar a mensagem agora mesmo. E a nossa equipe da Escola Bíblica vai depois entrar em contato com você para que você receba esse DVD de estudos bíblicos Paulo, o Mensageiro da Cruz. E ainda você tem a possibilidade de entrar aí em nossas redes sociais, que ao longo do programa você vê na sua tela, e fazer o seu pedido, tá bem? Para que esse material chegue às suas mãos. Posso agora orar com você, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que juntos nós entendamos a mensagem de hoje. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, como uma planta se volta na direção do sol, a fim de receber alimento, nutrição e força. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Fortalece o Teu povo, alimenta o Teu povo, que a luz do Espírito Santo esteja sobre nós para que entendamos a mensagem que Tens para nós agora. Peço-Te, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero começar hoje com um verso que, por sinal, eu li no programa anterior, no último programa. Vamos aqui ao Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, no capítulo 18, verso 38. Isso. João 18, 38. Jesus está diante do governador da Judéia, chamado Pilatos. E aí Pilatos faz uma pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. E agora leio capítulo 19, verso 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vos-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum.
E na sequência, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Você percebeu que por 3 vezes Pilatos disse a mesma frase? Eu não acho nele crime algum. No entanto, Pilatos ainda assim condenou Jesus à morte. Por que será que Pilatos cometeu essa injustiça? Por que será que Pilatos resolveu sacrificar uma vida inocente? Quem conhece a história sabe. Pilatos viu que se ele libertasse Jesus, poderia perder sua posição e sua honra. Então, para não perder o seu poder no mundo, não perder o seu cargo de governador da Judéia naqueles dias, Pilatos resolveu sacrificar essa vida inocente. Eu poderia lhe dizer que a consciência e o dever de Pilatos indicavam um caminho, mas infelizmente, movido pelo interesse egoísta, Pilatos resolveu seguir noutra direção. Outro dia, lendo um texto de Flávio Joséfo, que é historiador judeu do primeiro século, lá é dito que alguns anos após a morte de Cristo, Pilatos perdeu seu cargo e, dominado pelo remorso em relação ao que fez com Jesus e pelo orgulho ferido, uma vez que caiu de sua posição, Pilatos se matou, Pilatos se suicidou. Mas olha, esquecendo Pilatos, vamos pensar em Jesus. Por que Jesus não reagiu à injustiça? Jesus não tem todo o poder? Por que diante de toda aquela barbárie, diante de toda aquela maldade, diante de toda aquela injustiça, Jesus não reagiu? Jesus simplesmente se entregou. Jesus permitiu que os seus inimigos fizessem com ele o que quisessem fazer, que cuspissem nele, que batessem nele, que o xingassem, que o torturassem. E mais que isso, por que o Pai não interferiu? Você se lembra a relação de Jesus com seu Pai, tão linda, tão profunda? Algumas vezes na Bíblia, nos Evangelhos, a gente vê o próprio Pai do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quantas vezes Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Uma relação tão linda entre pai e filho. Na hora quando mais o filho precisa da ajuda do pai, o pai não interfere. Por que será? Talvez você tenha a resposta aí na ponta da língua, não é? É que tudo isso fazia parte de um plano para a nossa salvação. Tudo isso já estava profetizado que Deus permitiria que acontecesse, para que através de Jesus Cristo, nós, condenados à morte eterna, pudéssemos receber o direito da vida eterna. E eu vou ler um texto que é fabuloso, está aqui na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser também acompanhar a leitura, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, está escrito assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E no verso 20, Paulo prossegue dizendo assim, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, essas palavras são extremamente esclarecedoras.
Quando Pilatos diz que em Jesus ele não via crime algum, Pilatos, ainda que agindo de forma covarde, injusta e egoísta, mas Pilatos estava certo, porque realmente em Jesus, conforme diz a palavra do Senhor, não se achou pecado. Em momento nenhum, nosso Senhor Jesus Cristo condescendeu com o pecado. O texto que nós lemos diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo realizando o seu propósito, realizando o plano que foi estabelecido há muitos e muitos séculos antes, no sentido de que, caso o homem viesse a pecar, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós seríamos tirados da condenação da morte e levados outra vez para o caminho da vida e vida eterna por meio do nosso Salvador. O texto diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é creditar na conta do outro. Deus não creditou em nossa conta os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo. E o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, o Pai tratou o seu Filho como se fosse um pecador, o que na verdade ele não era. Nossos pecados foram imputados a Cristo, como se fossem dele, e a justiça de Cristo foi imputada a nós, como se fosse nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Em momento nenhum, Jesus, apesar de ter se tornado verdadeiramente homem, em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Pouco antes de ser preso e levado para a cruz, Jesus disse assim para os discípulos: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Oh, isso é forte, não é? Está lá em João 14, verso 30, Jesus diz: aí vem o príncipe desse mundo, e aqui Jesus está se referindo ao diabo, que usurpou o domínio desse mundo e se tornou o príncipe desse mundo. Jesus disse assim: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Que coisa tremenda, hein? Ou como eu gostaria de dizer que o príncipe deste mundo nada tem em mim. Mas infelizmente eu não posso dizer isso, porque eu sei que eu sou um pecador. E apesar de ter sido resgatado pela graça de Cristo, quando eu ainda era um garoto, eu ainda era um juvenil, e apesar de estar procurando viver na presença do Senhor durante todos os dias da minha vida, eu sei, infelizmente eu não posso dizer que o príncipe deste mundo nada tem em mim, porque eu sei que sou um pecador, eu sei que sou fraco, você também, não é? Que pena que nós não podemos dizer isso, ainda não podemos dizer isso, mas um dia nós diremos que o mal nada terá em nós, porque um dia Deus vai eliminar por completo todo o mal que existe em nós. Um dia essa nossa natureza inferior, marcada pelo pecado, que tantas vezes nos domina, nos envergonha, faz com que nós neguemos nosso Senhor. Um dia essa natureza miserável será tirada de nós e nós poderemos dizer que o mal nada terá mais em nós. Mas eu me encanto com Jesus, quando nosso Senhor, o único verdadeiramente homem que existiu nesse mundo e que pôde dizer com toda segurança de que o príncipe deste mundo, de que o mal nada tinha nele. E quer saber mais? Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. Significa dizer que do mesmo jeito que eu sou atraído para o mal, Jesus também foi tentado. Mas, veja, tentação não significa necessariamente pecado. O pecado começa quando você reage dando atenção à tentação. O pecado acontece quando você aceita o chamado da tentação. Jesus foi chamado, Jesus foi tentado, o mal tentou atrair Cristo na sua direção, mas a Bíblia diz que apesar de ser tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, Jesus nunca pecou. Significa que o diabo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e dizer: olha, você não serve para salvar a humanidade,
porque você é um pecador, você é igual a todos os outros homens. O diabo nunca pôde acusar Jesus de pecado, porque ele sabe que Jesus nunca pecou. Todas as vezes que acusaram Cristo de algum tipo de pecado, essa foi uma acusação falsa, essa foi uma injúria, foi uma injustiça. E como Cristo viveu uma vida isenta de pecado, Ele pode, por isso, salvar totalmente aqueles que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Forte isso, não é? Repito para você, porque Jesus viveu uma vida isenta de pecados, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oh, louvado seja o Senhor, bendito Cristo, nosso Salvador. Eu gosto de pensar que lá no Éden, quando nossos primeiros pais foram criados e foram orientados por Deus, ali Deus estabeleceu o que a gente pode chamar de princípio da retribuição. E você me dirá, pastor, afinal de contas, o que é isso? O princípio da retribuição é simples. Deus disse para o casal recém-criado, olha, se vocês viverem a obediência à minha palavra, às minhas orientações, vocês seguirão vivendo e viverão para sempre. Vocês terão a imortalidade, se vocês viverem a obediência à minha palavra. Mas, disse Deus, se vocês desobedecerem, se vocês pecarem, se vocês transgredirem a minha lei, as minhas orientações, vocês morrerão. E você de repente pensa assim, pastor, então significa que Deus ficaria chateado com a desobediência, Deus ficaria irritado, aborrecido, e por isso Ele mataria Adão e Eva? Calma, vamos entender melhor esse assunto aí. Não é que Deus iria ficar chateado e matar os nossos primeiros pais. A questão é que Deus sabia que se o homem desobedecesse a Ele, o próprio homem se afastaria dele. Veja, nós fomos criados para a vida eterna, nós fomos criados para a imortalidade, a gente não tem dúvida disso. A morte é uma intrusa, a morte é uma indesejada, a gente não deseja a morte. O normal do homem é querer viver, porque Deus nos criou para a vida. Mas essa vida dada por Deus, essa imortalidade, estaria, claro, condicionada à nossa ligação com Deus, porque Deus é a fonte da vida. Enquanto o homem estivesse ligado a Deus, vida de Deus receberia, por isso não estaria sujeito à morte. Porém, se houvesse separação dessa ligação com Deus, o homem, é claro, estaria sujeito à morte. E Deus sabia que o pecado causaria essa separação. Isso é verdade, não é? Toda desobediência separa. Tanto é que quando nossos primeiros pais erraram, eles fugiram de Deus. Você conhece, está lá no Gênesis capítulo 3, quando eles desobedecem a Deus e ouvem a voz de Deus, eles fogem, eles se separam, eles se escondem. Antes do pecado, o homem fugia para Deus. Depois do pecado, o homem passou a fugir de Deus. E lembre-se, Deus é a fonte da vida. Junto dele, vida. Distante dele, morte. Ali no Éden, Deus estabeleceu o princípio da retribuição. Se vocês viverem junto a mim em obediência, vocês viverão. Se vocês desobedecerem, vocês se separarão de mim, então vocês morrerão. Você sabe que o que Jesus fez na cruz foi exatamente uma troca conosco? Porque observe, Jesus como homem viveu nesse mundo e nunca desobedeceu. Por isso Jesus nunca se separou do Pai. Jesus como homem merecia a vida, Jesus não merecia a morte. Então quando Jesus vai à cruz e se oferece ali para morrer, na verdade Jesus está fazendo uma troca. Ele está recebendo o castigo que eu e você merecemos, porque somos todos pecadores, e o salário, a recompensa, o pagamento final do pecado é a morte. E Jesus passa para nós ali na cruz o direito que ele conquistou como homem, o direito de vida, porque ele nunca pecou. Você compreende? Jesus na cruz está fazendo uma troca. E é interessante quando a gente lê os evangelhos, de que Pilatos colocou diante da multidão Jesus
e Barrabás, que era um criminoso, um bandido, um assassino. E Pilatos disse assim: vocês podem escolher um dos dois para que esteja livre, o outro será condenado. E a multidão gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás já estava preso, certamente já estava sentenciado à morte. Barrabás seria crucificado. Eu fico assim dando asas à minha imaginação e pensando que talvez até a própria cruz de Barrabás já estivesse feita. E quem sabe aquele que preparou a cruz para Barrabás escreveu ali o nome dele. Por isso, creia, quando Jesus subiu o Calvário carregando aquela cruz, Jesus não carregava a sua própria cruz, porque Jesus nunca mereceu uma cruz, Jesus nunca mereceu a morte. Quando Jesus subiu o Calvário, ele subiu carregando a cruz de Barrabás. E permita-me lhe dizer com todo respeito, Barrabás, sim, é um legítimo representante da humanidade, porque Barrabás era um pecador como você e eu. A Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer. O único justo que existiu nesse mundo foi o Senhor Jesus Cristo. E exatamente por ser justo, ele foi assassinado aos 33 anos de idade. A palavra de Deus diz que nossas justiças são como trapos imundos. Significa dizer que a justiça humana, ela é injusta. Paulo diz que em nós não habita bem nenhum, nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Isso é forte, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que era puro e justo, ele veio e ele deu a sua vida por você e por mim. É por isso que lá no profeta Isaías há um texto assim, inspirador, não é? Encantador. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, 7 séculos, antes de Jesus nascer, viver e morrer nesse mundo. Mas pela iluminação do Espírito Santo, o profeta Isaías profetizou que o Messias viria e certamente ele tomaria sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levaria sobre si. Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é Isaías 53, um texto clássico e tão lindo, que fala a respeito do Messias nas suas horas finais. Mas olha aqui uma coisa, antes de concluir essa reflexão bíblica com você, eu quero ressaltar um outro ponto que considero assim muito importante nessa mensagem. Veja, na cruz, Deus não apenas inicia uma obra que Ele faz por nós. Eu gosto de pensar que Deus também quer realizar uma obra em nós. Você compreende? Vou repetir. Deus não só faz uma obra por nós. Quando nós aceitamos sua graça, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, esse mesmo Deus que na cruz fez uma obra por nós e que faz por nós, quando nós recebemos Jesus como Salvador, esse mesmo Deus também quer fazer uma obra em nós. Significa que a graça de Deus, que salva o pecador, também transforma a vida dele. Eu posso dizer em outras palavras, assim como em Jesus, nós encontramos libertação da culpa do pecado, nós ficamos livres da penalidade do pecado. Em Jesus também nós encontramos poder, força, para que nós vençamos o domínio do pecado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você compreendeu o que eu disse? A graça de Deus não só salva o pecador, a graça de Deus também o transforma. Eu gosto de dizer que o povo que Deus salva, Ele santifica. É assim. Nós somos justificados quando pela fé recebemos Cristo como nosso Salvador, mas por essa mesma fé e por essa mesma graça que nos justifica, nós também somos santificados. Através de Jesus Cristo, nós somos perdoados e recebemos uma nova vida. Eu quero ler com você um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 6. E aqui Paulo está falando exatamente dessa experiência maravilhosa de transformação que Deus faz em nossa vida. Romanos,
capítulo 6, vou ler aqui a partir do verso 12, está escrito assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso não é lindo? A palavra de Deus diz que agora que você recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, porque você crê que Jesus morreu em seu lugar, e você o aceita, você o recebe como seu Salvador, agora Paulo diz assim, que não reine mais o pecado no seu corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões do pecado, às atrações do mal, mas Paulo diz assim, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Os membros do nosso corpo, antes, Paulo diz, eram instrumentos de iniquidade, eram instrumentos de pecado, mas agora que a graça de Deus nos salvou, está nos transformando, os membros do nosso corpo, diz Paulo, tornam-se instrumentos de justiça. Nós passamos a ter uma nova vida em Jesus Cristo, por isso que eu lhe digo, nós somos justificados para sermos santificados. A verdadeira justificação pela fé, ela produz santificação, produz santidade. O povo que Deus salva, Deus também transforma. Mais um ponto que eu também não posso deixar de mencionar. Santidade não é algo que Deus exige do seu povo, mas é o que Ele oferece. Ora, como Deus poderia exigir santidade de você e de mim, se nós somos pecadores, né? Nós não temos santidade para oferecer a Deus, Deus não exige santidade de você, mas Deus oferece santidade a você. Se você recebe Cristo como seu Salvador e procura permanecer em Cristo, então a santidade de Cristo, ela é de alguma maneira comunicada a você. Na medida em que você permanece em Cristo e procura contemplar Cristo pela fé, você e eu, nós somos transformados, o nosso caráter começa a ficar parecido com o caráter de Cristo. Oh, como isso é lindo, não é? E Jesus diz que o mundo então olha para nós e glorifica o nosso Pai, porque o mundo vê em nós boas obras. Assim como um dia Pilatos olhou para Jesus e disse assim, eu não vejo nele crime algum, o mundo precisa olhar para você e para mim, que somos filhos de Deus, e precisa perceber que em nós não existe crime algum. O mundo deve ver na vida dos filhinhos de Deus santidade. Esse é o sonho de Deus. Paulo diz que sua igreja deve ser gloriosa, sem defeito, sem mácula, sem mancha. A igreja de Deus na terra deve ser santa e irrepreensível. Está lá em Efésios, no capítulo 5. E Jesus disse que assim deve brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Está em Mateus também no capítulo 5. Esse é o sonho de Deus para você, esse é o sonho de Deus para a sua igreja, que nós, filhos de Deus, salvos pela graça de Cristo e transformados por essa graça, vivamos em santidade, para que o mundo não veja em nós crime algum e através do nosso testemunho de uma vida santa, as pessoas sejam conduzidas, sejam atraídas para Deus, que a luz de Deus seja vista por meio da vida dos seus filhos. Deus seja louvado. Oh, glória, não é? Como Ele é maravilhoso. E olha aqui uma coisa, sem dúvida a alegria de Deus nesse mundo é a sua igreja. Mas a alegria de Deus nesse mundo, na sua igreja, eu digo, não é apenas em relação a esse mundo, não é apenas em relação a essa vida. Mesmo e durante toda a eternidade, Deus continuará se alegrando com sua igreja, com seus filhinhos que Ele salvou da morte para a vida eterna. E eu vou ler esse versinho mais aqui. Está em Isaías capítulo 53, no verso 11. O profeta pensando no futuro, pensando na eternidade, quando Cristo que morreu e ressurgiu, foi glorificado, já retornou, já buscou sua igreja, já levou para a casa do Pai. Então o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
Ele está falando aqui de Jesus, o Messias, o Salvador. Um dia ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Um dia na eternidade, quando o Senhor encontrar-se com você, quando Ele vê lá o seu rostinho, quando você se encontrar com Jesus, Ele vai olhar para você e o coração dele estará cheio de satisfação e de alegria, porque você é o fruto da obra de Jesus, do penoso trabalho de sua alma. Você é a recompensa dele no céu, quando vocês se encontrarem. Mas antes mesmo que a eternidade comece, antes mesmo que os filhinhos de Deus sejam levados para a casa do Pai, hoje você e eu já somos a maior alegria de Deus nesse mundo. Hoje, quando Jesus olha para a gente, Ele sabe que todo o seu sacrifício não foi em vão. Ele sabe que valeu a pena ter dado a sua vida para que através dele nós tenhamos a vida eterna. Deus abençoe você, que o Espírito Santo continue cada dia mais agindo na sua vida e conduzindo você para Deus, para que aquele no qual não houve crime algum, aquele que deu a sua vida por você e por mim, que o sacrifício dele por nós não tenha sido em vão, muito pelo contrário. Que a alegria de Jesus hoje nesse mundo seja você, porque você está salvo por sua graça e um dia você estará com ele na eternidade. É hora da gente ouvir música. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar e a música não podia ser outra. Eu pedi para que eles cantassem o sacrifício da cruz. Pense no amor de Jesus. Pense naquele que era justo, íntegro, perfeito, mas ainda assim, como o Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro. Pense naquele que deu a sua vida e sofreu por você e por mim. Arautos do Rei, o sacrifício da cruz. Olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há
de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. O que mais nosso Senhor precisa fazer para salvar você? Sim, insisto na pergunta. O que mais o Senhor precisa fazer para salvar você? Tudo o que Ele poderia fazer, Ele fez lá na cruz do Calvário. Mas por sua graça e bondade, Ele segue nos ajudando. Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para sensibilizar o nosso coração, para nos fazer compreender o que Jesus fez na cruz. O Espírito Santo está agindo na minha vida, na sua vida. O Espírito Santo está procurando nos conduzir para Deus. Para nossa salvação, o Senhor usou homens e mulheres ao longo de séculos para que escrevessem sua palavra, a Santa Bíblia, a revelação especial, a revelação escrita. O que mais Deus precisa fazer para a nossa salvação? E eu posso dizer sem presunção e sem arrogância, mas com humildade e ao mesmo tempo gratidão a Deus, eu tenho certeza que esse meio de comunicação, a TV Novo Tempo, foi erguida por Deus também para a minha e para a sua salvação. Claro que a salvação não está no Novo Tempo, não é isso que eu estou dizendo, a salvação está em Jesus Cristo. Mas o propósito maior da existência desse grupo de comunicação é comunicar Jesus para você. Eu não tenho dúvida de que esse momento, quando você e eu estamos assim, frente a frente, cara a cara, Deus planejou esse momento para que eu diga a você que Jesus Cristo é o seu Salvador, para que eu pergunte a você o que mais Deus precisa fazer para a sua salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu imploro a você, receba Cristo como seu Salvador, aceite-o como aquele que morreu em seu lugar, para que você, pecador condenado à morte eterna, através de Jesus, tenha vida eterna. Receba-o como seu maravilhoso Salvador, confesse Jesus diante de todos os homens e viva com Cristo pela fé, até o dia quando aquele que vem virá e nós seremos reunidos e levados para a presença do Senhor e com o Senhor nós estaremos para sempre. Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse programa e te peço, Pai, abençoa todos que estão unidos em oração comigo, Senhor, para que o nosso coração se sensibilize diante do Teu amor, para que nenhum de nós seja resistente à Tua palavra, à Tua graça, ao Teu chamado, que todos nos entreguemos, que todos recebamos nosso Salvador como Senhor da nossa vida e assim vivamos uma nova vida em Cristo. Oramos agradecidos, Pai, no nome sublime de Jesus. Amém. Amém e amém. Bênçãos de Deus sobre você e a sua casa. A gente se vê aqui no programa A Voz da Profecia. Um abraço. Tchau.